Você se sente como se estivesse sempre nadando contra a corrente? Como se o mundo à sua volta estivesse conspirando para te derrubar? Já teve a sensação de que, não importa o quanto você lute, as portas se fecham, as pessoas se afastam e uma escuridão invisível te segue para onde quer que você vá? Talvez você tenha olhado para alguém que parecia ter tudo e, por um momento de amargura, desejou sua queda. Talvez você tenha falado, agido ou simplesmente nutrido um pensamento de oposição. E desde então, a paz foi roubada de você. A vida que antes parecia promissora agora é um campo minado de infortúnios. A verdade é que você tocou em algo que nunca deveria ter tocado. E a partir desse momento, o destino, ele mesmo, se tornou seu adversário. Se essa sensação ressoa em você, se você entende o peso dessas palavras, este vídeo foi feito para você. Permaneça comigo até o final, pois o que você está prestes a ouvir mudará para sempre a maneira como você vê o destino e a si mesmo. E para selar este momento, faça parte da nossa comunidade. Se você sente a verdade destas palavras, clique em inscrever-se agora. O primeiro golpe não vem de fora, ele começa em sua própria mente. É sutil no início, quase imperceptível, como um sussurro no silêncio da noite. Mas logo esse sussurro se transforma em um rugido que nenhuma distração pode silenciar. A paz que você antes dava como certa evapora como fumaça ao vento. Uma estranha inquietação cria raízes profundas em seu ser. E de repente, mesmo em momentos de silêncio, seus pensamentos se voltam contra você. Você se encontra acordado à noite, com os olhos fixos na escuridão, o coração disparado sem causa aparente, o peito pesado como se uma mão invisível o estivesse pressionando. O sono, que antes trazia descanso, agora se torna um campo de batalha onde pesadelos o perseguem incessantemente. E o mais assustador é que esse tormento não pode ser explicado como simples estresse ou preocupação. Mesmo os mais céticos, aqueles que riem de qualquer coisa espiritual, sentem isso. Porque isso não é apenas psicológico. É um veredito espiritual. É como se sua própria consciência tivesse sido levada a um tribunal superior, forçada a repetir cada escolha, cada palavra dita contra o escolhido. Eles podem tentar se distrair com trabalho, prazeres, com barulho e entretenimento sem fim, mas o silêncio sempre retorna. E quando isso acontece, o tormento se torna mais alto. A ansiedade envolve seus pensamentos como uma serpente, apertando até que cada plano pareça incerto, cada respiração pesada, seu sorriso se torna vazio, seu riso forçado, porque no fundo, algo está se quebrando. Você não pode admitir em voz alta, mas você sabe que tocou em algo que nunca deveria ter tocado. E aqui reside o mistério que o assusta mais. Não importa se você acredita ou não. O destino não pede sua permissão. O julgamento divino não espera pela sua aprovação. O tormento vem de qualquer maneira e se torna mais pesado quanto mais você resiste. Sua mente se torna uma prisão sem paredes. E sua consciência se torna o carcereiro, lembrando, dia após dia, que você cruzou uma linha da qual não pode mais voltar. Imagine isso. Você se senta à mesa, cercado de amigos, mas se sente completamente sozinho, porque a batalha está acontecendo dentro de sua própria cabeça. Todas as tentativas de silenciá-la falham. Nenhum álcool a entorpece. Nenhuma distração a enterra. E à medida que esse peso invisível pressiona cada vez mais fundo, você começa a sentir que o que o persegue não é loucura. É um veredito vindo de cima. Este é o início do seu colapso. Porque quando a mente é abalada, todo o resto começa a desmoronar. E à medida que as noites se tornam mais longas, o descanso desaparece e a sanidade se distancia ainda mais. Você não pode deixar de se perguntar: se o tormento da mente é apenas a primeira consequência, quais tempestades mais sombrias ainda o aguardam? Uma vez que a mente é tomada, algo ainda mais estranho começa a se desenrolar no mundo físico ao seu redor. No início, parece nada mais do que azar. Uma chamada perdida, uma reunião cancelada, um pagamento que nunca chega. Você dá de ombros, dizendo a si mesmo que isso acontece com todo mundo. Mas logo, o padrão se torna impossível de ignorar. Cada passo que você dá encontra resistência. O acordo que estava garantido de repente se desfaz. O amigo que prometeu apoio desaparece sem aviso. Objetos que você valoriza quebram em suas mãos sem motivo. A tecnologia falha no exato momento em que você mais precisa, e planos cuidadosamente elaborados desmoronam como uma torre de areia contra a maré. O que mais o aterroriza não são os eventos em si, mas o ritmo de tudo isso. Parece orquestrado, quase deliberado,
como se uma mão invisível estivesse tecendo caos no próprio tecido dos seus dias. Quanto mais você tenta seguir em frente, mais pesada a resistência se torna. O que deveria ser simples se torna incrivelmente complicado. Uma tarefa que antes levava minutos agora se arrasta por dias. Portas que pareciam escancaradas se fecham sem explicação. Não é um grande desastre. São 1000 pequenas perturbações empilhadas umas sobre as outras, destruindo seu espírito pedaço por pedaço. E a cada fracasso, um sussurro cresce em sua mente. Isso não é coincidência. É consequência. Você não consegue dizer em voz alta, mas lá no fundo você sabe. Você tocou em algo sagrado quando desafiou o escolhido. E agora, a própria vida parece estar recuando. Cada caminho que você toma se volta contra você. Cada tentativa de retomar o controle falha como água entre os dedos. Até mesmo as pessoas mais próximas começam a notar. Por que tudo está dando errado para você ultimamente? Elas perguntam. Mas não há uma resposta lógica. Você não pode admitir a verdade. O destino se opõe a você. A pressão aumenta. Cada revés o deixa mais inquieto, mais paranoico, mais convencido de que algo maior está em ação. Você busca explicações, como um momento ruim, escolhas ruins, pessoas ruins, mas nenhuma delas se encaixa, porque os fracassos continuam se multiplicando com uma precisão cirúrgica. Você está preso em uma tempestade de pequenos infortúnios que ferem mais profundamente do que qualquer catástrofe jamais poderia. E aqui reside a parte mais cruel. A cadeia de azar é apenas o ato de abertura. É o aviso antes da avalanche. Cada plano quebrado, cada oportunidade perdida, cada objeto estilhaçado é um sinal vindo de cima. Você nunca deveria ter tocado no que foi selado pelo céu. No entanto, você não entende. Ainda não. Você pensa que a maré de infortúnios vai passar. Você espera que a tempestade se acalme. Mas você está enganado. A corrente só vai apertar. O peso só vai aumentar. E logo esses fragmentos dispersos de fracasso se transformarão em algo muito mais destrutivo, algo que nenhuma força humana pode suportar. O que começa como pequenos inconvenientes logo se transforma em uma onda de devastação. A cadeia de azar não permanece inofensiva. Ela se transforma em algo muito mais pesado, muito mais sombrio. Um revés leva a outro e depois a outro, até que a estrutura inteira de sua vida começa a entrar em colapso. O contrato que caiu ontem se torna a falência de amanhã. A discussão que parecia trivial com o parceiro se torna o envenenamento lento de todo um relacionamento. A tosse que você ignorou, o cansaço que você negligenciou, tornam-se uma sombra sobre sua saúde que nenhum médico pode facilmente explicar. É como se o próprio universo estivesse pressionando cada canto de sua existência, transformando estabilidade em fragilidade e fragilidade em ruína. O mais assustador é a velocidade com que tudo isso se espalha. Os fracassos não vêm um de cada vez. Eles se multiplicam com uma força implacável. É como um efeito dominó. No momento em que uma peça cai, ela aciona outra e depois outra, até que toda a corrente desaba. Você tenta se agarrar a alguma coisa, qualquer coisa, mas tudo que você toca se desfaz em pó. O que antes parecia sólido agora se revela fino como papel. Um negócio meticulosamente planejado por anos desmorona da noite para o dia. Uma amizade em que você confiava se transforma em traição. Até mesmo sua própria força começa a traí-lo, à medida que sua saúde vacila e sua energia se esvai. E a cada colapso, o pânico se instala. Você corre para consertar uma área da vida, apenas para descobrir que outra está desmoronando. Você se esforça no trabalho, mas a vida familiar desmorona. Você tenta recuperar a saúde, mas a ruína financeira aperta seu cerco. Não importa para onde você se vire, você se depara com a perda. A sensação é sufocante, como se afogando em areia movediça. Cada movimento que visa salvá-lo apenas o arrasta para um desespero ainda maior. As pessoas ao seu redor começam a sussurrar. Pessoas que antes o admiravam agora balançam a cabeça e dizem: o que aconteceu com eles? Tudo costumava ir tão bem, e agora está tudo desmoronando. A imagem de poder e controle que você projetava antes se desfez. Você não se parece mais com um vencedor. Você parece alguém sendo engolido vivo por forças invisíveis. E, na verdade, é exatamente isso que está acontecendo. O próprio destino se voltou contra você, fechando portas que antes estavam abertas, desmantelando estruturas que você pensava serem indestrutíveis. Mas aqui reside a reviravolta cruel.
todo esforço para reconstruir apenas acelera o colapso. Você elabora novos planos, apenas para vê-los se dissolverem. Busca novas alianças, apenas para ser traído novamente. Você luta para provar sua força, mas quanto mais luta, mais frágil parece. E no fundo, embora negue, você sente a verdade. Isso não é um fracasso comum. Isso é um julgamento. Este é o peso de desafiar aqueles que caminham sob a proteção divina. E quando você pensa que não pode piorar, piora. O colapso de negócios, relacionamentos e saúde não é o fim. É apenas a preparação para a próxima etapa, uma ainda mais assustadora. Porque quando tudo externo desmorona, algo mais assustador começa a acontecer dentro de você. Seu círculo de aliados, sua última linha de defesa, começa a desaparecer. E no momento em que você percebe que está completamente sozinho, o verdadeiro pesadelo começa. Quando as tempestades do fracasso destroem tudo que você construiu, algo ainda mais assustador se insinua. A sombra lenta e implacável do isolamento. Ela não chega com trovões ou explosões. Chega silenciosamente como uma névoa que rola em cada relacionamento, roubando conexões uma por uma. No começo, é sutil. Um amigo que não retorna a ligação, um colega que de repente se distancia, um familiar que evita conversar. Você descarta isso como coincidência, mas logo o padrão se torna inegável. As pessoas que antes o cercavam, aquelas em quem você se apoiava, começam a desaparecer como fumaça ao vento. Esse abandono atinge mais profundamente do que a ruína financeira ou planos frustrados, pois atinge o cerne da natureza humana. Ninguém quer ficar sozinho. E, no entanto, aqueles que se levantam contra os escolhidos se encontram abandonados em sua hora mais sombria. Os amigos param de convidá-lo. Aliados em quem você antes confiava o traem para sua própria sobrevivência. Até mesmo a família, o sangue que deveria permanecer inabalável, cria distância, sentindo um peso invisível que não consegue mais suportar. É como se o próprio mundo estivesse se afastando, recusando-se a compartilhar o peso do julgamento que o pressiona. E aqui reside a verdade aterrorizante. Este isolamento não é aleatório. Ele é orquestrado pelo próprio destino. As pessoas podem nem entender por que estão partindo. Elas simplesmente sentem uma sensação de pressão invisível, um peso espiritual que as faz recuar. Inconscientemente, elas sabem que permanecer perto de alguém marcado pelo julgamento divino traz perigo. E assim, passo a passo, o inimigo do escolhido é despojado de todos os pilares humanos em que antes confiava. A cruel ironia é que o isolamento revela a fragilidade que você tanto se esforçou para esconder. Quando as luzes estavam acesas, você parecia poderoso, intocável, cercado de admiração. Mas agora, com a sala vazia e o silêncio ecoando, a máscara cai. O riso que antes enchia suas reuniões se foi. Os aliados que antes o aplaudiam não estão mais lá. Até seus inimigos param de falar, porque não há necessidade. O próprio silêncio se tornou a mais alta humilhação. Essa solidão não é apenas externa. Ela penetra em sua alma, amplificando o tormento da mente, intensificando o peso do fracasso. Você se depara com um espelho e o reflexo revela uma realidade cruel. Nenhum apoio humano pode salvá-lo da justiça divina. Nenhum amigo, nenhum aliado, nenhum membro da família podem protegê-lo do que você desencadeou ao tocar o que era sagrado. E à medida que os dias se estendem, o silêncio se torna insuportável. A solidão se transforma em paranoia. Você sente a ausência das pessoas. Mas mais do que isso, você sente a presença de algo mais, algo que não pode ver, algo que observa das sombras. E essa percepção o perfura com medo. Porque no fundo, você sabe que se todos o abandonaram, o que é que ainda permanece tão perto? Quando a mente é atormentada, quando os fracassos se multiplicam e quando o isolamento aperta seu controle, o julgamento não para no invisível. Ele começa a invadir o próprio corpo. É aqui que a doença misteriosa entra, rastejando silenciosamente, drenando suas forças dia após dia. Não é uma ferida que pode ser enfaixada, nem uma doença facilmente identificada. É sutil, insidiosa e assustadora. Você acorda cansado, não importa quantas horas dorme. Seu corpo parece pesado, como se correntes estivessem enroladas em seus membros. Uma fadiga constante começa a obscurecer seus pensamentos, fazendo com que até as tarefas mais simples pareçam escalar uma montanha. E as noites não trazem alívio. A insônia o persegue como um predador. Quando você fecha os olhos, é recebido não pela paz,
mas por um descanso superficial repleto de sensações estranhas, uma pressão no peito, o peso de algo invisível, sombras pressionando em seus sonhos. Ataques de pânico atacam sem aviso. Coração acelerado, suores frios, mãos trêmulas, como se o corpo estivesse respondendo a um inimigo invisível. Os médicos ficam perplexos. Fazem teste após teste, exame após exame, mas tudo volta ao normal. No papel, o inimigo do escolhido parece saudável, mas na realidade, você está se desfazendo de dentro para fora. Este é o paradoxo mais cruel. Você não consegue provar o que está acontecendo, mas não pode escapar disso. A doença é invisível aos olhos humanos porque não começa na carne. Começa no espírito, depois se espalha para a mente e finalmente se manifesta no corpo. Não é uma doença física. É a sua alma desmoronando sob o peso insuportável da justiça divina. A luz que você tentou apagar agora arde dentro do seu próprio ser como um fogo consumidor. E aqui reside o horror. Quanto mais você resiste, pior fica. Os medicamentos anestesiam os sintomas temporariamente, mas nunca o curam. Os soníferos entorpecem a noite, mas não conseguem silenciar o medo que espera o efeito da pílula passar. Até a energia para fingir desaparece. As pessoas começam a notar a mudança em seu rosto. A pele pálida, os olhos cansados, a voz que perdeu a força. O outrora orgulhoso inimigo do escolhido agora parece vazio, como se a própria vida estivesse sendo drenada gota a gota. No fundo, você começa a temer uma verdade que não pode admitir. Esta doença não é aleatória. Não é uma reviravolta cruel do destino. É o corpo ecoando o veredito já escrito nos reinos invisíveis. Cada dor, cada noite sem dormir, cada fraqueza inexplicável é um lembrete. Você está pagando um preço por tocar o que era intocável. E, no entanto, por mais devastadora que seja esta doença misteriosa, ainda não é o fim. Porque o corpo pode vacilar, mas o destino não se contenta com o sofrimento silencioso. A próxima fase é muito mais brutal. Não só tira força, como também dilacera o seu orgulho, expondo diante do mundo que você antes buscava impressionar. E quando esse momento chega, a humilhação se torna a arma mais afiada de todas. O orgulho sempre foi sua máscara. É a armadura que você veste, a arma que brande, a ilusão que o convence de que é intocável. Mas quando o julgamento divino avança, o orgulho é a primeira fortaleza a cair. Ele não desmorona em silêncio. Ele se despedaça publicamente para todos verem. A arrogância que você antes carregava com tanta confiança começa a ruir sob o peso de uma humilhação inegável. Aqueles que antes olhavam para você com inveja ou medo agora testemunham sua queda com olhos atordoados. Quanto mais alto você se gabava, mais severo é o silêncio que se segue. O que torna esta fase assustadora é a exposição. Falhas no privado podem ser escondidas. Fraquezas em segredo podem ser camufladas. Mas quando o orgulho se quebra, o colapso é evidente. Seu nome, outrora pronunciado com respeito e autoridade, agora é sussurrado com pena, às vezes até com escárnio. A mesma boca que outrora zombou dos escolhidos é forçada a provar a humilhação. O que você disse uma vez, eles são fracos, eles não são nada, torna-se a frase exata que define sua própria condição. A reversão é absoluta. O destino orquestra essa queda com precisão. Ele o coloca em situações em que suas limitações são inegáveis. O líder perde a confiança dos seguidores. O orgulhoso empresário vê tudo ruir diante dos clientes. O familiar que reivindicava o controle se torna impotente diante dos olhos daqueles que buscava dominar. Sua imagem de força é dilacerada, não nas sombras, mas em plena luz do dia. Cada olho se torna uma testemunha. Cada ouvido ouve o eco da sua vergonha. E, no entanto, a quebra do orgulho não é apenas externa. Ela corta o âmago de quem você é. Por muito tempo você viveu alimentando-se de superioridade, acreditando que nada poderia atingi-lo. Mas agora, exposto e frágil, você percebe que tudo aquilo era fumaça. O poder de que você se gabava era uma ilusão. A autoridade que você demonstrava era temporária. E o respeito que você exigia era apenas medo disfarçado. Tudo isso se dissolve no momento em que o destino decide revelar a verdade. A humilhação queima mais fundo do que qualquer doença, mais fundo do que qualquer colapso financeiro. Porque o orgulho não é apenas uma atitude. É identidade. Quando a identidade é despedaçada, a pessoa se sente despida diante do mundo inteiro. Esta é a reversão divina.
Os orgulhosos são humilhados. Os zombadores são silenciados. Os gigantes autoproclamados são revelados como argila frágil. E aqueles que antes estavam no palco da arrogância agora estão curvados ao chão pela mão do destino. Mas é aqui que o verdadeiro tormento começa. Porque a humilhação não é o golpe final. É apenas a preparação. Uma vez que o orgulho é quebrado, uma vez que você é exposto publicamente, você começa a perceber que algo muito mais aterrorizante está se aproximando. Não apenas o julgamento dos homens, não apenas os sussurros da sociedade, mas uma sombra que o segue para onde quer que você vá. Uma presença da qual você não pode escapar. E logo essa presença se torna insuportável. Quando o orgulho é quebrado e a humilhação é exposta, uma nova e mais sufocante realidade começa a se apoderar daqueles que ousaram se rebelar contra os escolhidos. Paranoia. Ela não ataca com um rugido alto, mas se aproxima como um sussurro, uma presença fora de vista. A princípio, é nada mais do que uma sensação passageira. A sensação de estar sendo observado enquanto você caminha sozinho. A sensação de que alguém está parado no canto da sala, mesmo sem ninguém por perto. Você balança a cabeça, dizendo a si mesmo que não é nada. Mas o sentimento não desaparece. Ele fica mais forte a cada dia que passa. Logo, cada som se torna um aviso. O estalo de uma tábua no chão durante a noite parece passos se aproximando. A batida de uma porta parece um julgamento entrando no quarto. Até o silêncio se torna insuportável, espesso e pesado, como se o próprio ar estivesse cheio de olhos olhando diretamente para você. Não importa onde você vá, a sombra assombrosa o segue. No trabalho, você se sente estudado. Em casa, você se sente perseguido. Mesmo em uma multidão, cercado por vozes e movimento, você se sente destacado, como se um holofote invisível o estivesse expondo diante do universo. E aqui reside o tormento. O inimigo do escolhido não pode apontar para uma fonte. Não há rosto para acusar, nenhuma figura para lutar, sem inimigo para enfrentar. A assombração que você sente é invisível porque não é humana. É o peso da justiça divina pressionando, um lembrete constante de que você cruzou uma linha que nunca deveria ter cruzado. A paranoia o drena, arrancando-lhe os últimos fragmentos de paz aos quais você se agarrava. Você olha por cima do ombro repetidamente. Você tranca as portas 3 vezes, mas ainda se sente inseguro. Você ouve sussurros que ninguém mais ouve, passos que ninguém mais percebe. O próprio medo se transforma em uma prisão que viaja com você. Torna-se impossível descansar, impossível escapar. A mente que antes zombava dos escolhidos agora treme diante das sombras. As mãos que antes apontavam com arrogância agora tremem incontrolavelmente. Até a respiração o trai, vindo rápida e superficial sempre que a presença invisível se aproxima. E ainda assim não há fuga, pois a assombração não está lá fora. Ela está dentro. Você a carrega para todos os lugares porque não pode escapar das consequências de tocar o que é sagrado. Essa paranoia sem fim é uma tortura diferente de qualquer outra. Deixa-o preso em um mundo onde cada momento parece o prelúdio de um julgamento. O som de passos, o piscar de uma sombra, o toque de um telefone, tudo isso é interpretado como um sinal de que algo está prestes a cair sobre você. E em seu coração, você sabe que não é apenas medo. É um veredito. Mas a parte mais assustadora é esta. A paranoia não é sem sentido. Não é apenas imaginação. O que você sente é real. Algo está de fato se aproximando, observando, preparando, e logo o terror que o persegue em silêncio se manifestará de uma forma que você não pode negar. Existe uma lei inscrita na estrutura do universo, da qual nenhum inimigo dos escolhidos pode escapar. O que quer que você libere, retorna para você, multiplicado. No início, você acredita que está no controle, criando armadilhas elaboradas, tecendo esquemas astutos, falando palavras cheias de veneno. Você sorri com satisfação, pensando que seus planos finalmente quebrarão o que foi marcado pelo céu. Mas o destino tem uma ironia cruel. Ele curva suas ações de volta para você com força imparável. O buraco que você cava para outros se torna a sepultura em que você mesmo cai. A corda que você aperta em volta do pescoço do escolhido se enrola repentinamente em volta do seu próprio. As mesmas armas que você afia em segredo são aquelas que perfuram sua própria carne. Isso não acontece imediatamente, o que torna tudo ainda mais aterrorizante. Você age com ousadia, confiante de que nada o deterá. E por um tempo, pode até parecer que seus esquemas estão funcionando. Mas então a reversão começa,
sutil no início, invisível para quem está de fora. Um boato que você começou retorna a você distorcido em uma maldição contra seu próprio nome. Uma traição que você orquestrou circula de volta e, de repente, você é o traído. Seu riso desaparece. Sua arrogância desmorona, porque tudo que você lançou ao mundo agora o está caçando como um predador. Os escolhidos permanecem intocados. Não porque o ataque nunca aconteceu, mas porque o destino absorve o golpe e o arremessa de volta com maior peso. Este é o efeito bumerangue. A lei imparável da reversão divina. O que era para destruir acaba construindo a força do escolhido, enquanto você é esmagado sob os escombros de seus próprios esquemas. As palavras de zombaria que outrora você gritava tornam-se ecos de vergonha que o perseguem por toda parte. Seus insultos se transformam em espelhos, mostrando-lhe sua própria queda. Isso é mais do que justiça poética. É uma lei espiritual em movimento. Cada flecha apontada para o escolhido gira no ar. Cada arma erguida se estilhaça nas mãos de quem a ergueu. Cada maldição sussurrada em segredo retorna amplificada, pressionando o inimigo com uma força que ele não consegue resistir. Você fica preso em um ciclo de autodestruição, vítima não da vingança de outra pessoa, mas de sua própria malícia voltando sobre você. E a parte mais cruel, você não pode explicar. Você não pode culpar ninguém. A evidência é muito clara, a reversão muito precisa. Você vê a armadilha se fechando bruscamente e percebe tarde demais que foram suas próprias mãos que a provocaram. A vergonha queima mais quente que o fogo porque o mundo observa enquanto você é destruído pelas mesmas ferramentas que você criou. O que deveria trazer a vitória tornou-se o símbolo de sua derrota final. Mas o efeito bumerangue não é a conclusão. É apenas a confirmação. Porque uma vez que todos os planos desabam sobre você, uma vez que todas as armas traem seu mestre, resta uma verdade final, um último veredito esperando em silêncio. E quando ele chega, não é apenas uma consequência. É o próprio destino proferindo o julgamento final e irreversível. Depois do tormento da mente, depois das cadeias do infortúnio, depois dos fracassos implacáveis, da solidão esmagadora, da doença misteriosa, da humilhação do orgulho, da paranoia sem fim e do devastador efeito bumerangue, chega o momento em que tudo para. Não porque o alívio chegou, mas porque a verdade não pode mais ser negada. Este é o ponto em que o inimigo do escolhido enfrenta o veredito final. Não é um veredito proferido por tribunais humanos. Não é um julgamento que pode ser apelado, negociado ou adiado. É o decreto do próprio céu, a lei eterna de que nenhuma estratégia, nenhuma força e nenhuma riqueza podem reverter. É aqui que seus olhos finalmente se abrem para uma percepção aterrorizante. Você nunca lutou contra um homem ou uma mulher. Você nunca lutou contra uma única vida marcada pela luz. Você lutou contra o destino. Você lutou contra o que estava escrito muito antes de você existir. Cada insulto, cada esquema, cada traição não era um ataque apenas ao escolhido. Era uma rebelião contra o Eterno. E o Eterno sempre vence. O peso desta revelação é insuportável. Você olha ao redor para as ruínas do que sua vida um dia foi e entende que nada disso foi roubado por acaso. Foi arrancado intencionalmente. As portas que se fecharam, os aliados que desapareceram, a força que se esvaiu. Não foi aleatório. Foi o universo aplicando a lei. Não toque nos ungidos. Não se levante contra os escolhidos. O que foi escrito acima agora foi esculpido em sua realidade abaixo. E não há escapatória. Nesse estágio, o medo não é mais o som mais alto. O silêncio é o silêncio da realização, o silêncio da derrota, o silêncio que sussurra: acabou. A voz orgulhosa que antes zombava do destino, agora treme com pesar. Mas é tarde demais, pois o veredito é final. O que você pensava que era poder se revela como pó. O que você pensava que era controle se revela uma ilusão. O que você pensava ser vitória se revela ser o caminho para sua própria queda. E a parte mais assustadora de tudo é isso. O escolhido não precisou levantar um dedo. A batalha nunca foi a luta dele. O destino lutou por ele. O céu lutou por ele. A mão eterna se moveu em silêncio e você se destruiu no processo. É por isso que os escolhidos caminham intocados enquanto seus inimigos desmoronam, porque nenhuma escuridão pode reescrever o que já foi decretado pela luz. E assim a história se encerra não com ruído, mas com uma verdade inabalável. Aqueles que ousam desafiar os escolhidos sempre descobrem tarde demais que nunca estiveram no controle.
Eram apenas atores em uma peça cujo final foi escrito há muito tempo. Você lutou contra o Eterno e o Eterno sempre vence. Mas para você, ouvindo agora, este não é o fim. É o limiar. Porque se o Eterno sempre vence, então o que isso significa para você? Aquele marcado pelo destino. Que poder, que proteção, que promessa já está se desenrolando sobre sua vida, enquanto o próprio universo luta em seu nome. Quem ousa tocar no escolhido não se opõe a um ser humano. Ele colide com a vontade eterna do próprio céu. E dessa colisão, ninguém escapa. O veredito está escrito, inabalável, inegável. O destino do escolhido não pode ser derrubado. Todo esquema desmorona. Todo ataque desmorona. Toda sombra é engolida por uma luz maior. Essas 9 consequências não são meros avisos. São a prova inegável de que a marca do destino não pode ser apagada, que a chama sobre o escolhido não pode ser extinta, e que o decreto eterno sempre prevalecerá. E agora esta verdade pertence a você. Deixe-a queimar em seu espírito. Você é intocável quando o céu o marcou. Você é imparável quando o destino o selou. E você é inabalável quando o eterno caminha diante de você. Levante sua cabeça, escolhido. O que foi feito para te destruir está prestes a te elevar. O que foi feito para te silenciar está prestes a amplificar sua voz. O que foi planejado contra você já está desmoronando sob seu próprio peso. A tempestade pode rugir, os inimigos podem surgir, mas quando a poeira baixa, somente os escolhidos permanecem de pé. Se esta palavra penetrou sua alma, se você sente o poder desta revelação ecoando em seu peito, então cele-a agora. Escreva isso na atmosfera. Declare para todos verem. Comente abaixo com estas palavras. O destino não pode ser parado. Ao fazer isso, você não está apenas digitando letras. Você está liberando uma declaração espiritual, marcando-se como alguém que se alinha com o decreto do céu. Este é o seu momento. Aproveite. Assuma. Proclame. Porque o Eterno falou e nenhuma força na terra ou no inferno pode reescrever o que já foi escrito em fogo. Nada pode deter o destino.